Olá, estamos começando mais uma videoaula, né? E nessa videoaula de hoje nós iremos falar sobre as três formas aí de usar o CSS. Bom, a primeira forma, né, de usar o CSS vai ser o CSS Inline. O CSS Inline, deixa eu colocar aqui para ampliar a tela, a apresentação. Ele basicamente vai funcionar através do atributo style, né, que pode ser utilizado em qualquer tag HTML, né, com o objetivo de estilizar uma tag HTML específica. Bom, neste caso aqui, neste exemplo, né, eu tenho aqui o atributo style, né, sendo aplicado, né, em um parágrafo HTML. E neste parágrafo, né, eu estou dizendo o seguinte: aplique o estilo, né, cor green, né, ou seja, a cor do texto, né, vai ser na cor verde. Então, quando eu abrir a minha página HTML, vai ser exibido aí o texto na cor verde, né? Bom, pessoal, essa forma, né, de usar o CSS, ela possui a vantagem, né, de ser rápida para alterações pontuais, né, porém ela é muito difícil de manter e não é reutilizável, né? E o que acontece, né? Quando você precisa fazer qualquer alteração, né, até encontrar a página, né, vamos supor que você trabalhe com o atributo style, né, usando o CSS Inline. Então, o CSS Inline é a forma de usar o atributo style em qualquer tag HTML para estilizar aquela tag específica. Isso tem um grande problema, na verdade, quando eu vou fazer qualquer alteração no meu site, né? Imagina que você tem uma página, né? Vamos supor que eu tenha lá 10 páginas, vamos pensar assim, onde eu só estilizo utilizando o CSS Inline, né? Eu utilizo a minha página, personalizo, deixo ela toda bonita com CSS Inline. Amanhã ou depois, se eu precisar fazer qualquer alteração, né, eu vou ter que sair página por página, tag por tag, né, alterando os valores, né, e até mesmo as propriedades aí do atributo style. Perfeito? Então, essa é a primeira forma, né, onde eu consigo. Deixa eu criar aqui uma outra página só para poder mostrar aí para vocês. Vou criar aqui uma página chamada Saturno.html. Bom, vou criar aqui mais uma página só para poder ilustrar aí de exemplo para vocês, tá bom? Bom, vou apagar essa tag aqui e vou colocar aqui Saturno. Bom, aqui pessoal, eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui PTBR. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um H1, né, Saturno. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar alguns parágrafos aqui só para poder facilitar aqui para nós, tá certo? Eu vou dar um Alt Z aqui para caber tudo na mesma tela, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, coloquei alguns parágrafos aqui só para facilitar aqui para nós. Bom, aqui tá bom já esses parágrafos aqui. Não preciso de mais não. Deixa eu apagar isso aqui. Coloquei só alguns parágrafos aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma... deixa eu abrir aqui primeiro a página. Cadê? Open the full browser. Bom, tem aqui então nossa página Saturno, né? Vamos supor que eu queira alterar apenas o terceiro parágrafo. Vai colocar ele na cor verde, né? Então, eu vou ver aqui o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, né? Então, posso vir aqui e colocar diretamente aqui, ó, o atributo style, né, na tag parágrafo. Posso colocar em qualquer tag, tá, pessoal? Tag H1, qualquer tag eu posso utilizar o atributo style, tá certo? Então, eu posso vir aqui e colocar aqui color, né? Por exemplo, green, né, na cor verde, e posso colocar inclusive outras propriedades, né? Por exemplo, font size, né, o tamanho da fonte, vou colocar aqui 25 pixels, por exemplo, tá? Então, e aí eu vou colocando as propriedades aqui, né?
posso colocar font weight, né? Por exemplo, se eu quiser colocar em negrito, né? Ou até mesmo em itálico aqui, ó. Se eu quiser colocar em itálico, por exemplo, fonte itálico, na verdade, font weight bold aqui. Então aqui eu posso colocar assim, ó. Aí o que acontece? Aqui, ó, ele vai dar um destaque, né? Vai aplicar aí 3 propriedades, na verdade, né? A cor verde, né? Tamanho da fonte 25 pixels e em negrito, tá certo? Então aqui eu utilizei o atributo style diretamente na tag P, perfeito? Bom, então essa é a primeira forma de se utilizar aí o CSS, né? Imagina se a gente tiver lá 10 parágrafos, 10 páginas e cada parágrafo tem um atributo style, né? Então dá manutenção nisso aí, eu vou ter que alterar tag por tag, né? Fazer as alterações, então isso dificulta bastante aí a manutenção do site, tá certo? Então essa é uma desvantagem, né? Ela pode ser utilizada, né, para casos pontuais ali bem específicos, tá certo? Quando eu preciso fazer aplicar algum estilo muito específico numa tag, né, uma coisa bem pontual ali, mas não é recomendado assim ficar utilizando essa forma de usar o CSS, tá certo? Por conta da dificuldade, né, de dar a manutenção, tá certo? Se eu precisar amanhã ou depois eu fazer alguma alteração, dificulta bastante. Bom, a outra forma que existe, né, é a forma do CSS, deixa eu colocar aqui, é o CSS interno, né, que é dentro da tag style lá no cabeçalho da página, né, no head. Então, por exemplo, eu já até mostrei outros exemplos aí para vocês, a gente usa diretamente ali o style, né, a tag style dentro do cabeçalho, lá no HTML. Então aqui, por exemplo, eu estou definindo o seletor P, font size 16 pixels, né? E aí, pessoal, a vantagem de utilizar o CSS interno, né, é que ele centraliza o estilo da página em um só lugar, né? Ele vai centralizar naquela página, né? Então, eu não preciso sair procurando as tags, né, e alterando o atributo style, né? Basta eu colocar lá em cima no cabeçalho, utilizando a tag style, que eu altero só naquele ponto. Só naquele ponto vai replicar as alterações para toda a página, né? Porém, né, tem uma grande desvantagem também que o estilo não é reutilizado entre outras páginas, né? Eu só consigo utilizar apenas numa única página, né? Então, quando eu venho aqui e coloco aqui, ó, né, eu vou até colocar aqui, ó, style, né, style, utilizando aqui a tag style, style, e aí eu venho aqui e faço assim, ó, eu coloco aqui, vamos supor que eu quero alterar apenas um parágrafo. Se eu quiser alterar todos os parágrafos, né, aí basta colocar o seletor P, que ele vai alterar todos os parágrafos e colocar, por exemplo, aqui nesse formato aqui, né, ó. Então eu vou apagar o atributo style, certo? Vou apagar aqui e vou colocar aqui dentro, ó. Né? Então assim, eu vou quebrar aqui as linhas para poder separar aqui. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ele vai aplicar em todos os parágrafos essas 3 propriedades aqui: cor do texto, tamanho da fonte e a espessura da fonte, que é em negrito, né? Então, se eu vier aqui agora, né, todos os parágrafos vão estar no mesmo padrão, né? Seguindo a mesma formatação, porque aqui eu estou usando o seletor de tag P. Então, aplique essas 3 propriedades em todos os parágrafos da minha página. Só que se eu quiser alterar apenas o terceiro parágrafo, basta eu criar aí, por exemplo, uma classe aqui, ó. Posso criar uma classe, class, né? E aí eu chamo, por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? Terceiro parágrafo, né? Então, eu dou o nome que eu quiser. Aí vocês podem escolher o nome que vocês preferirem, tá certo? Então, eu coloquei aqui terceiro parágrafo, vou vir aqui, ó, e ao invés de colocar P, eu coloco assim, terceiro parágrafo, igual eu coloquei lá embaixo. E aí, apenas o terceiro parágrafo vai sofrer a alteração que eu preciso, perfeito? Bom, então, eu mostrei aqui a segunda forma, né? A segunda forma, ela é mais vantajosa do que a primeira do inline, né? Então, assim, o CSS interno, utilizando a tag style,
ele é melhor em manutenção do que a primeira forma, que é o inline, diretamente na tag, né? Então aqui eu só uso o atributo class, não utilizo o atributo style, somente o atributo class, e utilizo aqui a tag style para poder aplicar aí os estilos da minha página, né? Então eu centralizo o CSS apenas no cabeçalho da minha página, perfeito? Então essa forma aqui é conhecida como o CSS interno. Agora a última forma, pessoal, é o CSS externo, né? Eu vou encerrar aqui essa videoaula e na próxima videoaula a gente continua aí com o CSS externo, perfeito? Bom, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.